Jesus, o primeiro sermão que ele ministrou foi um sermão de cura, um sermão de exortação, e que penetrou nos corações e penetra até hoje, quando ele diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aleluia. Louvamos ao Senhor, irmãos. Abra teu coração nesta noite e se derrame na presença de Deus. Ele está aqui. Aleluia. Que pudesse pedir, nascer do sol, é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Numa outra noite que pudesse pedir, nascer do sol, é esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus a me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio quebrando na cada cruz do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio quebrando na cada cruz do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre.
Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez pelas doações das roupas, para que nós venhamos a fazer o nosso bazar. Já temos uma quantidade boa, mas precisamos ainda um pouco mais para agendar o dia do bazar. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe grandiosamente. E assim que nós tivermos a data, nós vamos passar para a igreja. Provavelmente no sábado, nós vamos realizar este bazar. Eu quero fazer um convite a você que abra comigo na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 9. João, capítulo 9. João, capítulo de número 9. Amém, meus irmãos? Os irmãos que estão em casa também, nos prestigiando, que o Senhor venha falar com cada um de nós. Amém. E diz assim a palavra do Senhor: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: Não é este aquele que estava sentado e mendigado? Uns diziam: É este. E outros: Parece-se com ele. E ele dizia: Sou eu. Aleluia. Até aqui, queridos. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, a nossa dependência inteiramente do Senhor está lançada a tua palavra, que o Senhor venha revelá-la a cada um, multiplicando sobre nós aquilo que o Senhor tem como promessa. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, abra todo o entendimento da igreja, para que o Deus da igreja, o nosso cabeça, o nosso Senhor e Salvador, venha falar conosco no mais profundo da nossa alma. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Queridos, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre as obras de Deus em nós. Nós sabemos que Deus, Ele sempre fez, faz e continuará fazendo grande obra, né? Nós vemos as construções, vemos a criação dos céus, da terra, mas a grande obra do Senhor, verdadeiramente humana, somos nós. Quando o Espírito do Senhor decidiu, fazer o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. A Santíssima Trindade se reúne nos céus e dizem assim: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E essa foi a grande obra, e continua sendo a maior obra de Deus que Ele fez. E por isso a Bíblia nos chama de menina dos olhos do Senhor. Por isso que Ele tem compaixão, por isso que Ele tem misericórdia, por isso que Ele renova todos os dias a nossa estrutura, para que somos pó, para que nós não venhamos perecer. E esse texto, o
nos fala mais uma vez de um grande milagre, de Jesus curando um cego, né? E de uma forma bem diferente, né? Por sinal, Jesus ele sempre curou e ele cura de várias formas. Mas imagine um cego ali para receber uma cura diante de Jesus. Ele jamais imaginou que Jesus iria ter uma atitude médica naquele momento, de pegar terra com a saliva, fazer um lodo ali e untar os olhos do céu. E é assim que acontece na nossa vida. Quando nós menos imaginamos, quando nós não sabemos de onde vem, para onde vai, assim é todo que é nascido de Deus. Então Deus ele faz uma grande obra em nós. E por quê? Porque o tempo é dele e ele é grande para fazer exatamente o que ele quer. Agora, lendo aqui, eu quero tirar algumas considerações, irmãos, que o Senhor falou muito ao teu coração, e eu creio que vai falar também ao teu coração. Mas quando nós falamos de as obras de Deus em nós entendemos, em primeiro lugar, que nós não nascemos em vão, pelo contrário. Se nós nascemos, é porque Deus tem uma obra para ser concluída na minha e na sua vida. E muitas vezes, irmãos, alguns despertam para essa vocação, para esse chamado de Deus, quando já é muito tarde na sua vida, quando já sofreu demais, ou talvez quando as coisas, as situações estão bem deprimidas ou até mesmo destruídas na sua vida. Mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que quanto antes nós possamos olhar para Ele, para descobrir a grande e maravilhosa obra que Ele tem para nossa vida. E olha, irmãos, a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, nós entregamos para Ele, com o nosso livre-arbítrio, o desejo, a vontade e a permissão dele trabalhar em nós, segundo a vontade dele, assim na terra como nos céus. Então a Bíblia diz que aquele que começou uma grande obra em nós, há de completar. Olha o que diz a palavra. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus ele sempre passa em todas as situações que nós vivemos. Ele passa naquele dia que você está jubilante, está alegre, está maravilhado com tantas coisas, mas Ele também passa naquele dia que você está triste, você está se sentindo deprimido, aquele dia que as tempestades, as aflições da vida estão tentando te assolar, mas em todos os momentos Ele sempre passa para estar conosco. Por isso que a Bíblia diz que Deus Emmanuel é o Deus conosco. E quando Jesus passa, Ele vê de fato aquilo que nós estamos também passando. Porque é até interessante fazer essa colocação, né? Porque Jesus ele passa no sentido literal de passar na nossa vida para verificar situações que Ele pode resolver para nós que não conseguimos resolver, mas quando Ele passa também, Ele passa para ver tudo aquilo que nós estamos passando. E Ele olhou e viu que era um cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, olha as perguntas dos discípulos: Rabi, quem pecou, esses ou seus pais, para que nascesse cego? Então Jesus respondeu, e esse versículo é o ponto crucial da mensagem desta noite. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestassem nele as obras de Deus. Queridos, receita para ser feliz, receita para não ficar questionando a Deus. Nem tudo é pecado. Aqui tinha um homem cego, e os próprios discípulos de Jesus, aqueles que estavam sendo ensinados, discipulados por Jesus, na carne, na sabedoria humana, olharam para aquele cego que era mendigo, cego, que estava sofrendo,
e disseram: quem pecou? Como se aquele homem ter nascido cego ou estar naquela condição era por conta do pecado. E nós entendemos, irmãos, que Deus ele tem um propósito para todas as pessoas. E pode perceber que muda somente os tipos de aflições na nossa vida, mas aflições todos nós passamos, e é dentro dessas aflições que se manifesta o poder e a glória de Deus na nossa vida. E é por isso que Jesus falou: não, ninguém pecou, ele não pecou, os pais dele não pecaram. Ou seja, foi permissão de Deus, era propósito de Deus para que se manifestasse nele as obras do Senhor. E chegou o dia, chegou o grande dia, o dia em que Jesus se manifestou nele. Chegou o dia que naquela situação, até do nascimento dele cego, foi mudado. Então não quer dizer que se você nasceu numa condição, ou se você foi criado numa situação, ou tem vivido numa situação diversa, isso não define o teu final. Esse momento que você passa na tua vida jamais vai definir o teu final. O que define o teu final é que a glória de Deus e a vocação de Deus se cumpra sobre a tua vida. Queridos, essa característica e esse ensino nós precisamos pegar aqui também. Tem muitos cristãos que perguntam assim: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Por que está acontecendo essas coisas? Queridos, glória a Deus. Glória a Deus, se você serve a Deus, se você é um cristão, se você aceitou a Jesus, então tudo que você passar, passe louvando e adorando ao Senhor, para que em você se manifeste os propósitos do Senhor na tua vida. Ali, este momento, foi um ensino tremendo para os próprios discípulos, porque muitas vezes, irmãos, a gente fica preso numa situação de que porque nós servimos a Jesus, então não vai acontecer nada de mal para nós. A Bíblia diz que a chuva chove sobre os bons e sobre os maus. Acontece sobre todos, só que nós temos uma diferença muito grande. É a diferença que faz a diferença, porque não é qualquer diferença, é a diferença. É a diferença de que em nós vai ser manifesto a glória de Deus. Em nós vai ser cumprido o propósito de Deus nas nossas vidas. Então, não reclame, não murmure da situação que muitas vezes nós vivemos, mas entrega ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha aqui o verso 4. Jesus disse assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O que Jesus estava dizendo? Ele faz uma analogia do dia e de noite, porque nós trabalhamos, a maioria, né, de dia e de noite nós dormimos. Então, aproveite esse dia, porque vai chegar a noite. Ele estava dizendo: aproveite de mim, porque enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas haverá um tempo que eu não mais estarei no mundo. E aí, o que a Bíblia diz? Que quando Jesus estava aqui, ele vivia dia após dia para que nele se manifestasse os propósitos de Deus, para que nele se manifestasse a glória de Deus. Porque, irmãos, não justifica um cristão não brilhar a glória de Deus. É incompatível um cristão, aonde ele chegar, as pessoas não olharem e definirem ele como cristão. Porque se lá fora as pessoas não nos conhecerem como um cristão verdadeiro, independente do que você está passando, cadê a glória de Deus na tua vida? Cadê o Deus que você serve? Entendeu, Deus? Então, este é o maior propósito que nós precisamos alcançar em Deus. Por quê? Porque nós nascemos para a glória de Deus. Nós vivemos e morreremos para a glória de Deus. Quando os
discípulos receberam aquela mensagem, eu acredito que ali eles também ficaram extasiados. Por quê, irmãos? Porque uma outra característica, um outro princípio que a gente aprende é que dentro do cristianismo não pode haver julgamento. Jamais. Aqueles discípulos, eles estavam já julgando a situação. Eles não estavam julgando a pessoa, mas julgando a situação. Por que ele nasceu cego? A situação era a seguinte: por que ele nasceu cego? Ele pecou? Os pais pecaram? Então por que você está passando por esse problema? É porque você pecou? É porque Deus é ruim? É porque você não merece? É porque Deus esqueceu de você? Não! A Bíblia diz: desperta, tu que dormes, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. Nós passaremos por aflições, então você precisa ter o bom ânimo para que a glória de Deus esteja na tua vida. Você precisa ter o bom ânimo para que você abra a porta da oportunidade, a porta do teu coração, para que Deus realize em você a grande obra que Ele começou. E essa grande obra, irmãos, muitas vezes nós não temos visto mais nos cristãos. É triste falar isso, mas é muita aparência e pouca essência. É muito ter e pouco ser. As pessoas querem ter cargos, querem ter uma posição. Aquela pessoa é idônea, aquela pessoa é religiosa, aquela pessoa é isso. Mas ela tem que ser. E ser sempre vai estar numa colocação de primeira categoria, porque ser é muito melhor do que ter. Porque você pode ter hoje e amanhã não ter mais, mas aquilo que você é e deixa Deus fazer o que você seja, será eternamente. Por isso que a caminhada cristã é crescente, é para frente e uma subida, porque quando nós alcançarmos a coroa incorruptível, então nós desprenderemos esse corpo aonde nos faz falhar, pecar, fracassar. Por isso, irmãos, se permita que Deus faça essa grande obra. Como, pastor? Vamos continuar nesse texto. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do céu. Eu falei isso no início hoje do sermão. Jesus, ele faz algo inédito. Você toma posse, você acredita, você crê que Deus possa fazer algo inédito assim na tua vida? Um pedaço de lodo na mão, uma terra na mão, um pouquinho de água na mão. Pastor, o que é isso? Isso é matéria-prima na mão de Deus. Qualquer coisa que você colocar na mão do Senhor vira matéria-prima, é objeto para Deus fazer um milagre na tua vida. E o que esse cego botou na mão de Jesus? A fé, a confiança no Senhor. Porque mesmo cego, mesmo mendigo, mesmo andarilho, ele estava ali e clamava por milagre. Ele estava querendo milagre. Então Jesus era um propósito para que aquele cego naquele dia fosse curado. Irmãos, acredite no que eu vou falar agora para você. Assim como nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar, assim como nós não sabemos nem o dia nem a hora que nós seremos recolhidos daqui da terra, ou pelo arrebatamento ou não, da mesma maneira nós não sabemos o momento do milagre. E por experiência própria, o milagre chega a hora que nós não esperamos mais. Ele vem a hora que a tua ansiedade caiu por terra, porque Deus não trabalha na ansiedade de nós. E um dos maiores problemas que nós precisamos resolver em nós é liberar essa ansiedade, que é uma coisa muito complicada, porém tem que estar desprendida de nós e prendida no Senhor. Pega essa tua ansiedade e jogue no altar de Deus. Fala: Senhor, o Senhor diz na tua palavra: não andeis ansiosos com nada. Não é? Nem com comer, nem com vestir, nem com a saúde, nem com nada. Por quê? Porque é Deus que faz a grande obra na nossa vida. A
Agora, nós temos um papel, e o papel, e a hora que o momento da ansiedade tentar bater na tua porta com violência, abre e diga: sai em nome de Jesus. Pode abrir a porta para mandar embora, porque senão nós ficamos fechando a porta, mas nós fecharmos ou abrir a porta não resolve. O que resolve é Jesus, porque Jesus é a porta, e a porta que ele abre, ele fecha as portas que ele fecha, ninguém abre. Agora, depois que Jesus faz algo médico e cura ele naquele momento, Deus ele pode me curar agora, pode curar você neste momento, num culto de quinta-feira, onde você talvez hoje está cansado, sobrecarregado, trabalhou bastante nesse dia, e nesse dia que você menos imaginou, veio se arrastando para a igreja. É o dia que Deus pode dar ordem aos seus anjos a teu respeito e fazer algo notável na tua vida, usar uma coisa boa, usar um dia natural e comum na tua vida para te abençoar. Só que Jesus ele lançou uma palavra, e essa palavra está sendo lançada a nós hoje. E disse, verso 7: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enterro. Lava-se no tanque de Siloé. Ele era cego, Jesus colocou o barro nos seus olhos, sujou ele ficou todo lameado no seu rosto. Acredito que até as mãos começaram a colocar as mãos nos olhos. Aí o Senhor falou: vai, e ele foi. Só que ele fez algo diferente. No mesmo versículo, olha o que ele fez. Verso 7: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi, pois lavou-se e voltou vendo. Você entende que só tem um lugar que nós temos e nunca podemos sair? Este lugar é na presença de Jesus. Ele foi, se lavou, obedeceu a Jesus, foi curado e voltou. Sabe qual que é o mal do cristianismo desses últimos tempos? A gente vem, a gente é curado, a gente é transformado, Deus muda a vida da gente, aí vai passando um tempo, a gente nunca volta para a presença de Deus. A gente está cada vez mais saindo da presença do Senhor. Faça uma análise da tua vida, de fato, porque Jesus não perde a gente, Jesus não se perde de nós, mas nós perdemos Jesus. Nós perdemos Jesus. Às vezes você precisa de coisas. São coisas simples para Jesus. Uma coisa mais complicada para você é totalmente simples para Jesus. Só que Ele vai te dando, Ele vai te abençoando. E essas coisas muitas vezes fazem com que você se afaste do Senhor. Tudo aquilo que aquele homem queria era ver. Agora ele podia ver. Ele só queria ver Jesus. Agora ele não poderia ir para qualquer lugar do mundo, mas agora ele voltou porque ele queria estar com Jesus. É isso que faz a diferença, meus irmãos. Para quê? Para que se manifeste a obra de Deus na vida dele. O tempo está passando, irmãos. Se tem uma coisa que passa, é o tempo. E esse tempo precisa passar com qualidade. Nós não podemos deixar que a qualidade caia. Esse é o recado de Deus para nós. Eu não sei quanto a vocês, mas eu sou muito exigente nas minhas coisas, né? Por exemplo, eu vou lavar um carro, um veículo. Você vai no lava-rápido, a primeira vez que você vai naquele lava-rápido, a pessoa olha para você e fala: cliente novo. Aí capricha no carro. Você fala: uau! Aí você quer voltar lá. Aí você volta. Aí chega na segunda ou terceira vez, o carro já não está mais ali. Aí você fala para a pessoa: não, mas ele achou que já ganhou o cliente, então agora não pode fazer de qualquer jeito. Ele vai perder a qualidade. Não perca a qualidade. Porque o crente, ele tem que aumentar de nível. Ele tem que aumentar de qualidade. Ele tem que
tem que se capacitar mais. E não é nada por fora, é tudo por dentro, gente. É tudo por dentro, porque é a essência de Deus. E por isso que muitas vezes nós estamos cegos por dentro, porque nós não conseguimos enxergar isso. Quantas vezes eu me deparei com esse próprio medo de pedir coisas para Deus, e o Senhor me dá uma abundância, e tudo aquilo que Deus me deu fazia com que eu muitas vezes me esfriasse, ficasse morno na presença de Deus. Afinal, já não tinha tanto motivo para buscar o Senhor, não é? Já não estava doendo tanto. Isso é uma característica de Deus, o próprio ser humano. Por isso que nós temos que estar sempre reciclando. E não existe uma melhor forma de reciclar voltando para Jesus. Por quê? Porque Ele mesmo disse: ó, é de dia, daqui a pouco vai ser de noite. Enquanto eu estou trabalhando, aproveita, porque a hora que chegar de noite, que eu não estiver trabalhando, não estiver dormindo, então não vai ter jeito. Enquanto eu estou aí com vocês, eu sou a luz do mundo. Então aproveita a luz, aproveite para enxergar, aproveite para enxergar aquilo que nós precisamos cuidar. E isso é tremendo. É muito fácil, às vezes, nós olharmos para uma pessoa e fazer como os discípulos fez. Quem que pecou? Será que aquela pessoa ali não podia mudar de trabalho, naquela outra? Porque aquilo é pecado. Mas e olhar para dentro de nós e olharmos o que nós precisamos cuidar? Tem duas situações de mudança. A primeira é o seguinte: é aquela que nós oramos a Deus e pedimos: Senhor, muda a minha vida, muda, arrependa da minha vida, vira ela 360 graus, pode mudar, Senhor, eu desejo a mudança. Mas como a oração de diálogo, Jesus também Ele nos fala para nós fazermos a nossa parte. E sabe qual é a nossa parte? É a pergunta de Jesus: o que você pode mudar? Qual é a tua contribuição nessa mudança? O cego foi voltar. Estava curado, podia trabalhar agora, podia ver o mundo colorido, podia ver as mulheres, podia ver as riquezas, podia ver tudo, mas não queria ver Jesus. Ele voltou para Jesus. É como os 10 leprosos foram curados, foi a mesma situação. O Senhor vai lá e se apresenta aos sacerdotes, e eles vão te declarar libertos. Aí eles foram, os 10 foram curados, a lepra se retirou daqueles, o corpo deles, só que um só voltou para eles. Um só voltou para viver o genuíno cristianismo. Porque o cristianismo não é você ter um testemunho. O cristianismo é você ter testemunho de nada. Hoje nós entoamos um cântico: sou um milagre. Irmãos, estarmos vivos hoje, vivos, já é um milagre. Nós estamos aqui numa quinta-feira, onde trabalhamos, onde já enfrentamos o dia hoje, estamos aqui para meditar e buscar o Senhor, glorificar a Deus, já é um milagre. Porque se dependesse do diabo, se dependesse de nós estávamos aqui. Não, pastor, não. O diabo é enganoso, ele é enganador, ele prepara laços para a gente cair. Só que Deus desfaz os laços, Ele dá ordem aos anjos e vai tirando todas as armadilhas. Você não imagina quantos livramentos Deus nos deu hoje para estarmos aqui, para que você não fosse impedido de estar na igreja cultuando a Deus. Porque a única coisa que o diabo não quer é que você cultue a Deus, porque ele quer toda a glória e todo o louvor para ele. Tanto que a Bíblia fala que ele era um anjo de louvor, era um ministro de louvor. Agora ele quis se assemelhar com Deus, ele queria toda a glória, toda a honra para ele. Ele caiu dos céus, foi expulso dos céus, com a terça parte das estrelas. E está aqui, tentando, que esse é o papel dele, ao nosso derredor, rugindo como um leão, mas ele não é um leão, esperando uma brecha. Então, não dê essa brecha, volte para Jesus. A maior brecha que nós podemos abrir é não estar em Jesus.
Essa é a maior brecha. Porque quem não está em Jesus está com a casa aberta. Agora, quem está com Jesus, por sua graça, habita o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e com Ele ninguém prevalecerá. Pois lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, aqueles que antes tinham visto que ele era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado ali ligado? Uns diziam: é ele. E outros: parece com ele. Mas ele chegou e disse: sou eu. Sabe os sinais? Tudo tem um sinal, né? A dor do parto é um sinal quando ele vai nascer. Já está chegando. Mas imagine o seguinte: o maior sinal do Senhor que ele fala aqui é quando as pessoas olham para você e falam assim: mas é o José Mário mesmo? Meu Deus, o que ele está fazendo na igreja diferente? O que ele está fazendo com esse violão? É ele mesmo? E dizem: será que é ele? Será que ele se converteu? Será que Jesus curou a cegueira dele? Mas como ele voltou para Jesus, e ele está ouvindo, porque quando a gente está em Jesus, a gente ouve ele, até mesmo que ele não quer, mas ele fala: sou eu, sim. Sou eu. Porque aquele que negar Jesus diante dos homens, Deus também o negará diante do Pai. Mas aquele que me confessar diante de Deus, diante dos homens, eu também vou confessar. Então, Deus, essa é a palavra. É o trabalhar de Deus. E ele era cego, agora se manifestou as obras de Deus na vida dele. Então agora ele está testemunhando. Agora eu tenho o seu testemunho. Mas um testemunho, irmãos, que você não precisa pegar o microfone para dar testemunho. É claro que é válido. Mas o maior testemunho não é aquele que você fala: oh, eu quero dar um testemunho. O maior testemunho é aqueles que vêm com você e falam: uau, o que é isso? Eu conheci ele. Mas é ele mesmo? É a pastora Elaine mesmo? É? Não é possível? O que aconteceu? Vou te contar o que aconteceu. Foi uma coisa muito louca, muito absurda. Encontrei um homem de Nazaré, e ele pegou o barro, lascou nos meus olhos. E eu fiquei todo embarreado. Ninguém fez aquilo comigo. Sabe o que ele disse? Ele falou: agora vai lá e lava, e você vai estar curado. E o negócio foi tão doido, foi tão absurdo que eu obedeci. E hoje eu posso ver. Sou eu que vejo. Sou eu que recebi o milagre. Sou eu que sou pecador e os meus pecados foram perdoados. Sou eu que não via, mas agora nós vamos ver. Sou eu que era mendigo, mas agora eu não sou mais mendigo. Sou eu que era depressivo, mas agora não. Sou eu que não tinha ninguém, mas agora tenho Jesus. E agora estou com Ele e vou seguir. Aleluia. E uns diziam: é este, outros, parece com ele. Ele dizia: sou eu. E me diziam: pois como se lhe abriram os olhos? Ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez outro, mudou os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, eu obedeci, eu ouvi a voz de Jesus e obedeci. Eu lavei e eu comecei a viver. E disseram depois: onde está ele? Não sei. Você tem que buscar. Você tem que buscar. Ele não foi, não lavou? Não está vendo? As pessoas são cegas.
Você consegue ver Jesus numa palavra dessa? Você consegue sentir Jesus numa palavra dessa, dizendo para você, meu filho, minha filha? Tudo isso que você está passando é porque manifeste as minhas obras na tua vida. Nem só de pão como viverá, não é só de natural, mas de toda a palavra que procede da minha boca. Então tem coisas que você vai ter que viver no sobrenatural. Tem coisas que você vai ter que colocar o pé em Deus, fazer o chão para você. Tem situações que você vai estar no barquinho, igual os discípulos aqui, trovão, vento, e o barquinho quase na pique, mas você vai estar olhando para Jesus. E não vai poder ouvir Jesus falar, homem de pequena fé. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei contigo. Essa é a palavra do Senhor. Levaram, pois, aos fariseus o que antes era certo. E era sábado, quando Jesus fez o lobo e abriu os olhos. Até o dia, aos olhos dos homens, estava errado. A maneira que Jesus se manifestou para a cura estava errada aos olhos dele. A maneira que aquele cego já de nascença nasceu, para ele estava errado, porque ou o cego tinha pecado, ou a família tinha pecado. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar como viram, como você viu. E ele diz: pôs-me sobre os olhos, lavei e vejo. Vocês pegam esse texto, queridos. Vocês veem quantas vezes esse cego está falando a mesma coisa para as pessoas e as pessoas não conseguem entender. Todo mundo pergunta: mas como é que você está vivendo? Você fala: como é que ele mudou? Você fumava, bebia, não bebe mais? Como é que ele mudou? Viveu 50 anos dessa maneira, como é que ele mudou? E ele sempre respondia a mesma resposta. Jesus me untou os olhos com lodo, com barro. Falou para mim ir me lavar. Eu fui e voltei. Jesus não pediu para ele voltar, mas ele falou: eu voltei. Estava dizendo que eu escolhi Jesus, porque o que ele fez ninguém pode fazer. O que ele fez nunca ninguém fez por mim. Então eu só quero ele. E eu vou ficar com ele. Porque agora os meus olhos veem quem é ele. Agora meus olhos veem quem é Deus. Tomaram, pois, a dizer o cego: tu dizes aquele que te abriu os olhos, é ele que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora viram. Ele, 24 anos sou pastor, sou convertido desde 1990. Você acha que todo mundo que acredita que eu sou convertido? Eu tenho amigos meus no passado que eu nunca mais vi, que eu era adolescente, e de repente se me encontrar hoje, não vai acreditar que eu me converti. Mas o Zuba, aquele lá, não é possível. Encontrei uma vez no shopping. Zuba, me falaram: você virou pastor alguns anos atrás? Serviu tiro de guerra para 1918 anos, nunca mais vi. Me encontrei no shopping depois de 30, 20 e poucos anos. Quando me falaram, eu acreditei. Mas é verdade? Agora que eu estou te encontrando, olhando aquilo, mas você se converteu mesmo? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava perdido e fui achado. Eu estava cego, agora meus olhos veem. Eu iria morrer, mas agora eu tenho vida. Eu não era nada, mas agora eu sou alguém em Cristo Jesus. Ele mudou a minha história. E tudo aquilo que me aconteceu no passado, todas as dores, toda aquela situação, foi para que eu encontrasse Jesus e Ele transformasse a minha história. Foi por isso. Por isso que eu fiz muita gente sofrer, por isso que eu sofri muito, mas não era Jesus. Mas
encontrei Ele, voltei para Ele, estou com Ele, então eu sempre tenho que fazer uma reciclagem na minha vida. Eu sempre tenho que olhar para dentro de mim e ver naquilo que eu ainda posso melhorar, porque senão eu me perco dele. Eu me perco de Jesus. E aí, para terminarmos, e perguntaram dizendo ao Pai do céu: é este o vosso filho, que vos veis ter nascido cego? Como ele pode ver agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e sabemos que ele nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos. Não sabemos, tem idade de perguntar a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Vocês estão desconfiando? Ele tem idade, vai lá e pergunta para ele mesmo, e ele falará. Irmãos, nós somos boca de Deus nesse mundo. Jesus disse: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus subiu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele disse assim: vós agora sois a luz do mundo. Ninguém vai poder apagar a luz. Vós sois o sal da terra. Então, queridos, só tem um caminho para nós: melhorar em Deus. Hoje nós temos que ser melhores cristãos do que ontem. Amanhã nós temos que ser melhor do que hoje. Se você já aprendeu a perdoar, se você deixou Deus operar no teu coração e perdoar, que hoje o teu coração seja mais perdoador hoje do que ontem. Porque quanto mais nós mudamos, mais prosseguimos para Cristo, menos incrustados das coisas do mundo nós estamos. E por isso que se requer uma lavagem diária. Por isso que se requer uma meditação diária, de dia e de noite. Quer ser feliz? Bem-aventurado o homem que medita na palavra de dia e de noite. Quer enxergar as coisas a um nível mais profundo, para que você sofra menos, para que você padeça menos, para que você não morra infartado, para que você não tenha excesso de ansiedade? Acredite, tem um propósito debaixo dos céus e sobre essa terra para todas as coisas. Aquele cego nasceu cego, mas era para que manifestasse nele as obras de Deus. Se você está vivendo uma situação dessa, saiba que Deus tem um propósito, para manifestar na tua vida os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus, os sonhos de Deus, são mais infinitos, são maiores do que os nossos. Amém, meus irmãos? Eu quero fazer uma oração com você. Você que não anda muito bem e não tem enxergado espiritualmente ou até mesmo fisicamente aquilo que você tem buscado no Senhor, e muitas vezes tem te causado revolta, ansiedade no teu coração, e você que conhece Jesus, mas anda enfraquecido, frio, sem vontade de orar, sem vontade de clamar a Deus, volte para a presença do Senhor. Ele está aqui. Deus é um Deus que habita em meio aos louvores. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, estará no nosso meio. Nós estamos aqui no culto na igreja presencial. Temos também os nossos queridos irmãos que estão na live conosco. E nós vamos unir a nossa oração agora, porque o Senhor nos uniu no seu corpo e nos fez um só corpo, para que tenhamos uma só fé e vivamos um só amor, o amor de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nós te clamamos agora, porque um dia o Senhor também nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Um dia, Senhor, quando estávamos presos em nós mesmos, presos no mundo, o Senhor nos libertou, e muito mais que isso, o Senhor nos salvou e nos deu a vida eterna. E muitas vezes
desse percurso, dessa viagem a qual estamos peregrinando nesta terra. Muitas vezes ficamos desgastados, sobrecarregados, mas esquecemos, Pai, de voltar a Ti, para entregar a Ti, ó Deus, todas as nossas inquietudes, as nossas aflições, porque o Senhor nos alivia. O Senhor é um Deus que trabalha dentro de nós e nos faz prosseguir. Por isso, meu Pai, eu lhe peço, assim como o Senhor abençoou aquele homem, num dia que, aos olhos dos judeus, era o dia de descanso, o período sabático, Senhor, que o Senhor venha surpreender a tua igreja, venha surpreender os teus filhos que te clamam de dia e de noite, aqueles, Pai, que têm sangrado por dentro, têm chorado nas madrugadas, em busca de um milagre. Eu creio em Deus que move os céus e a terra, em Deus que faz todas as coisas. Eu lhe peço, toma-nos, Pai, do alto da cabeça, a ponta dos nossos pés, e cura-nos, refrigera a nossa alma, nos dá, Senhor, um ânimo novo, para que nós possamos vibrar no teu amor, para que nós possamos contemplar a luz da obra divina sendo realizada nas nossas vidas. E eu declaro hoje, um dia marco, um dia que ainda não estava sendo um dia especial, mas terminará com o selo de Deus, com o selo do Espírito Santo, dizendo: eu estou aqui, meu filho, eu sou o teu Deus, para que você reconheça e diga: eu sou aquele a qual o Senhor fez um milagre. Eu sou um milagre e vou viver milagres por todos os dias da minha vida. Receba a cura, receba a provisão de Deus, receba as suas necessidades suprimas, em nome de Jesus. O vento do Espírito visite a tua casa, visite o teu interior, e que mude, te coloque de pé, te coloque pronto para voar sobre os propósitos do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Com paz. Deus abençoe.